Gente, boa noite, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a tua vida, teus caminhos. Estamos aqui para mais uma live, e a live, Patrícia, é Lembra-te tema, de né, mim. dando continuidade ao tema do Lembra-te de mim. Esse tema no qual nós já vemos, a gente vem falando a respeito deste tema desde o início do mês, né? Já citamos aqui vários personagens da Bíblia, né? E hoje não será diferente. Hoje nós vamos trazer mais um personagem. Acredito que a maioria de vocês já conhece, já ouviu falar desse personagem. E dentro desse contexto do Lembra-te de mim, nós vamos estar aqui dando uma pincelada na história dele, né, amor? É verdade. Se você puder, compartilha aí nas tuas redes sociais, compartilha nos seus grupos, tá bom? Você pode estar compartilhando, está nos ajudando a divulgar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho dessa meditação que nós fazemos, porque essa live é isso, é uma meditação, é a gente pegando ali dentro do contexto da campanha, para poder estar levando para você o entendimento daquilo que Deus quer nos dar. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Sansão. Inclusive, Patrícia, nós falávamos hoje na igreja, né? A respeito de Sansão, não é verdade? Mas sabe o que é legal? Ontem nós estávamos meditando, né, a respeito da história. Inclusive, a gente já até assistiu uma série sobre Sansão e Dalila na Record. Só que a maneira com que Deus revelou pra gente, né? O perfil de Sansão. Assim, até nos surpreendeu um pouco, né? A gente nunca tinha parado pra pensar e traçar esse perfil de Sansão, né? E a gente foi lendo os detalhes, ali meditando, e Deus revelou tanta coisa, não é? E a gente vai estar aqui falando um pouquinho pra vocês a respeito do que Deus revelou pra gente através desse perfil de Sansão. Inclusive, se você quiser, você pode estar também colocando aí o seu nome para oração. Isso. Que daqui a pouco nós vamos fazer oração. Tem aqui o caderninho de oração, tá? Você que não colocou, pode colocar o seu nome. Você pode estar enviando. Coloca aí nos comentários. Nos comentários aí o seu nome, tá bom? O nome da sua família. E também quem estiver assistindo depois a gente pelo YouTube, se você puder compartilhar também pelo YouTube, se você puder também se inscreva também aí, tá? Porque a gente grava no Facebook e depois a gente edita e colocamos no YouTube. Tá bom, pessoal? Então vamos falar um pouquinho a respeito de Sansão, como que Deus ele entrou através do Lembra-te de mim na vida de Sansão. A gente tem dito para as pessoas que o Lembra-te de mim, são 3 situações diferentes que Deus lembra da gente. Primeiro, através da misericórdia dele, através da graça dele. Segundo, através do nosso arrependimento, né? Quando há um querer, um desejo de mudança dentro de nós. E o terceiro, por méritos. Quando depois do arrependimento, a gente busca viver pela fé, então Deus, ele lembra da gente através da nossa atitude, da nossa fé, da nossa vida com ele, né? A gente deu alguns exemplos aqui, como o rei Ezequias, né? Que disse, lembra-te de mim, Senhor, porque eu tenho sido fiel diante de ti, tenho andado segundo, né, a tua palavra. Então isso é muito importante. Falamos também de Raabe, né? Que foi pelos 3, né? Mérito, arrependimento e a graça de Deus. Então, hoje nós vamos falar de Sansão, e Sansão é mais pela misericórdia, né? Totalmente. Totalmente pela misericórdia, vocês vão entender o porquê. Então vamos lá? Aqui na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Sansão fala em Juízes, capítulo 16, gente. Nós vamos lá para o final. Porque a história ela é bem extensa, né? Se você for ler tudo, a gente vai ficar até uma meia-noite aí falando. O 13 é o início, então, o final é o 16. Então, no 16, versículo 16, ou seja, capítulo 16, versículo 28 de Juízes, diz assim, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te de que lembres de mim. Olha só, peço-te que lembres de mim.
E dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Por um dos meus olhos. Então vamos lá. Vamos entender tudo isso. Como que aconteceu? Até ele chegar nesse ponto. Até chegar aí. Para que Deus lembrasse dele, né? Uhum. Até chegar aí. O que muitos entendem de Sansão? O que muitos falam de Sansão? Que Sansão era um homem forte. E a força dele estava no cabelo dele, né? Então é o que todo mundo, é o que todos nós pensamos. Ele se envolveu com Dalila, isso. Né? E Dalila traiu ele. Enganou ele e que ele perdeu a força porque cortou o cabelo. Uhum. Isso aí todo mundo sabe, né? Então nós só colocamos essa parte para você poder compreender o final, as últimas palavras de Sansão, porque a gente quer fazer aqui um pouquinho da história dele, de início, né? Porque Sansão ele nasceu de uma mulher que era estéril. Essa mulher era estéril. E veio um anjo, apareceu um anjo para ela, e ela veio, né, através do anjo, crer. E o anjo falou para ela, olha, esse menino você não vai passar navalha no cabelo dele, etc. Tal. Então deixou ali todos os mandamentos, os conselhos que tinha que dar para que viesse dar tudo certo. Então veio nascer a Sansão. Sansão nasceu. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor incitava Sansão. Olha só, o Espírito do Senhor incitava a Sansão. Sansão era aquela criança agitada. A gente começa a entender, se você começar a entender, a fazer esse autoanálise de Sansão, você começa a compreender que ele era uma pessoa agitada. Era uma pessoa impulsiva. Ele agia muito pelo sentimento, por aquilo que, sabe, pela ocasião. Então, Deus fez com que nascesse Sansão. Porque o povo de Israel já vivia mais de 40 anos sendo subjugado pelos filisteus. E só para poder a gente ter uma ideia, o povo já tinha saído do Egito. O povo já tinha saído, já tinha vivido 400 anos. Então a Bíblia fala que o povo de Israel não quis dar ouvido à voz de Deus, como sempre, as pessoas que não dão ouvido à voz de Deus, que não querem dar ouvido à voz de Deus, que faz pouco caso daquilo que Deus tem falado com ela, que não permite, né, que a palavra de Deus venha a ser o guia dela, a direção dela. Então é onde a gente começa a enxergar e ver a vida de muitas pessoas indo de mal a pior justamente por isso. E com Sansão também não foi diferente. Mas só que Deus queria usar alguém. É isso que vocês têm que entender. Naquela época Deus queria usar alguém. Então Deus teve que fazer alguém nascer de uma mulher estéril. Você vê, então ele já era especial por isso. Então fez o voto de Nazireu, que é esse voto de não cortar o cabelo de Nazireu, que é como se fosse um voto de entregar a vida daquela criança nas mãos de Deus, consagrando a Deus. Então, Sansão foi indo na caminhada dele, chegou na fase adulta, os filisteus já temia a Sansão. Sansão já subjugava os filisteus, mas justamente pela forma impulsiva de Sansão, né? Pela maneira dele agir. Ele era muito impulsivo. Então, claro, você é uma pessoa que é uma incógnita, é um turbilhão de emoção. Então, você não sabe o que vai vir dali. E realmente, o que quando você começa a ler, você começa a ver cada situação que você fala, meu Deus do céu, esse cara é louco. Esse cara é louco. Aí você pensa, meu Deus, como o Senhor usa esse tipo de gente? Como que Deus usa esse tipo de gente? Aí, como a gente tem falado, é a misericórdia de Deus. Exatamente. Porque o que a gente imagina? O que as pessoas pensam? Que para ser uma pessoa ser usada por Deus,
ela precisa ser o quê? Uma pessoa certinha. Perfeitinha, super santinha, né? Que fala o politicamente correto. Pessoa muito boa, muito equilibrada. Não é? É o que as pessoas imaginam. Só que quando Deus, ele diz, né? Eu não sei qual o livro que está escrito, mas que Deus escolhe as coisas loucas do mundo, né? Para envergonhar as sábias, as que não são, para envergonhar as que são. Então a gente começa a entender, e quando a gente começa também a olhar para outros personagens no qual Deus usou, quando você traça o perfil de cada um, você vê que não tem nada dessas características que eu acabei de falar, que pelo contrário, como Sansão, desequilibrado, impulsivo, explosivo, né? Intemperante, né? Uma pessoa, como você falou, tinha que andar em ovos para falar com ele, né? Uma pessoa que ia lá e tomava atitude, vou fazer, não ouvia nem os pais, né? Nem o conselho da mãe, que a mãe, numa ocasião ali, disse para ele não casar com a Filisteia. Ele falou, não, vou casar com essa porque é essa que me agrada, ou seja, é a minha vontade que tem que prevalecer. Então você vê que ele não era uma pessoa fácil de lidar, mas ainda assim foi ele que Deus usou. Teve que usar naquele momento para livrar, tirar o povo de Israel que estava sendo subjugado pelos filisteus, que era um povo pagão, um povo do diabo, né? Se a gente for estudar na história, os filisteus eram povos pagãos, que não temiam a Deus, ou seja, eles tinham vários deuses, eles faziam o que eles queriam, era prostituição, eles tinha lá o sacrifício de crianças, era um povo ruim, que não tinha nada de Deus, não tinha nada a ver com o povo de Deus. Um povo idólatra, né? Um povo idólatra. Então, o povo de Israel estava há 40 anos ali, subjugado por aquele povo. O Deus dos filisteus era Dagon. Quem estava prevalecendo era o Deus dos filisteus, né? Até então. Então, Deus tinha que usar alguém, né? E ficou 40 anos esperando esse super santo aparecer. Não aparecia ninguém. Esse santinho aparecer e nunca apareceu. É por isso que às vezes as pessoas se frustram muito quando ela imagina que as pessoas, vamos dizer, entre aspas, da igreja, ou as pessoas crente, né? que vão estar ajudando ela. E às vezes ela se surpreende que às vezes pessoas que nem da igreja que te ajudam. Por quê? Cristão, né? Porque Deus usa essas pessoas. Deus usa essas pessoas. Como Deus usou Sansão. Usou Sansão. Agora entenda, Sansão era um cara totalmente desequilibrado. Eu posso dizer isso porque quando você começa a fazer essa análise de Sansão, você começa a entender isso. Mas Deus permitia isso. O próprio Deus já sabia disso. Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Mas essa foi a maneira que Deus fez para que os filisteus fossem subjugados. Aí vem a pergunta, mas o porquê que Deus então usou ele? O que chamou a atenção de Deus? Qual é o ponto-chave da questão de Deus ter escolhido Sansão para livrar o povo lá da escravidão, lá dos filisteus? Qual foi o ponto-chave? Teve uma característica que chamou a atenção de Deus, que é o que Deus procura em mim, em você que está nos assistindo, todos nós. Qual que é a característica? Era a disposição, né, de fazer aquilo que tem que ser feito. E às vezes você fica protelando e esperando por outra pessoa. Esse é o problema. O problema é você ficar esperando por fulano, por ciclano, por terceiro. Passando, né? E o tempo passa. Então ele tinha disposição de fazer, sabe? Mesmo que era inconsequente, sim, mas ele tinha essa disposição para fazer. Se ele tivesse sabedoria, ele durava mais. Ele seria um grande rei, ele seria um dos maiores, líder, né? um dos maiores da história. A gente poderia falar ele isso. Tinha uma força extraordinária. Uma coragem. Inclusive, incrível. Você vê, quando Sansão veio a se casar, você vê coisa interessante. Ele, dentro daquela situação do casamento dele ali, ele inventou de fazer um enigma. Dentro desse enigma, ele deixou ali para as pessoas adivinhar e falou, quem adivinhar esse enigma aqui, eu vou dar 30 vestes festivais, etc. Mas se ninguém adivinhar, vai ter que me dar. E os parentes da esposa dele, né, da futura esposa dele, falou para ela o seguinte, vai lá,
incomoda ele lá para poder saber, tira dele lá o que é esse livro, porque ninguém sabia. E foi se passando o tempo, porque a festa durava, né, mais de 7 dias, foram até o momento da mulher importunar de tal forma que ele se zangou e ele falou assim, aí contou para ela. Aí o que ela fez? Contou para os seus parentes. Aí eles foram lá e falaram o enigma. E quando eles falaram, e na mesma hora ele foi lá pegar as 30 vestes festivais. Sabe o que ele fez? Matou 30 pessoas para tomar as vestes. É isso que a gente está falando para você. Detalhes, né? Sabe? Matou, foi lá matar um outro povo, mesmo que fosse inimigo. Mas foi lá, de graça. Matar lá, pegou 30. Cumprir com a palavra dele. Ele tinha palavra, né? Pois é, para poder cumprir com a palavra. E foi lá e matou 30. E pegou as vestes daquela pessoa e trouxe e deu para aquelas pessoas. No qual resolveram o enigma. E ele sabia que era a esposa dele. Ele ficou tão, sabe, revoltado com aquilo, que ele pegou a esposa dele e deu a esposa dele para o amigo dele. Deu a esposa dele para o amigo. Aí no outro dia ele foi lá tomar a esposa dele, lá na casa do pai dela. Quando chegou lá, o pai dela falou, mas você já deu pro teu amigo, agora tem outra mais nova tal. E ficou naquele embrólio todo, ele também ficou com raiva, pegou lá um monte de raposa, olha só, olha a cabeça do camarada. Pegou um monte de raposa, juntou, colocou fogo no rabo da raposa e jogou lá pelo meio da plantação e saiu queimando tudo. Queimando tudo. Os filisteus vendo tudo aquilo ali, sabendo que a esposa dele era uma das filisteias que morava ali, foi lá e matou o pai da mulher e matou a esposa dele. Tocou fogo na casa, morreu. Tocou fogo, matou todo mundo. Então você vê, olha a situação, gente. Ele era impulsivo, né? Ele era muito impulsivo. Você vê, é um negócio muito louco. Muito louco. Mas Deus usava. É isso que você tem que entender. Então, inclusive, é uma coisa que me chama a atenção, que fala assim, que o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossava dele. Quando acontecia essas coisas, fala, aí na Bíblia sempre fala, de tal maneira o Espírito do Senhor se apossava dele. Né? Então, era momentos que vinha aquela força dentro dele, aquela ira dentro dele. E esse tal, de tal maneira, significa que, para ficar bem claro, que a força que ele tinha não estava no cabelo, ou não era dele, mas vinha da parte de Deus. Quando fala o Espírito de Deus se apossou dele de tal maneira que ele fez isso, fez aquilo. Ou seja, de tal maneira que a força que ele tinha não era dele, era sobrenatural. Vinha de uma força maior, que era Deus. E ele ficou tão frustrado que a vida dele era ir para a casa das primas, né? É isso que chama? É casa das primas? É. É casa de prostituição. É. Então, ele ia direto. Inclusive, na Bíblia fala que ele saindo, né, depois de ter coabitado com a prostituta, ele vai, sai, pega os portões lá da cidade, põe no ombro e manda, coloca lá no monte. Então, eram coisas sem lógicas que Sansão fazia. Entende? Pegava lá, botou os portões no ombro e levou. Pegou, tirou lá e levou. Né? E ele ficou nessa, indo na casa das primas lá, se prostituindo, tal, aquela coisa toda, a ponto de dali ele conhecer Dalila, se apaixonar por Dalila, e toda vez que ele ia lá, Dalila perguntava para ele, qual era a fraqueza dele, né? Qual era onde estava a sua força, né? Da onde vinha a força dele, qual era essa explicação. Então ele dava uma explicação, dava, se acontecer isso, eu vou ser, né? Eu vou perder a força. Se acontecer isso, eu vou. Então, por três vezes acontecera isso e ele se libertava, né? E você vê que ele era orgulhoso também. O bicho brincava com as coisas, sabe? Eu não sei se ele estava desiludido também no amor, porque na vida sentimental dele também era um lixo. Vou te dizer, a vida de Sansão, você vê, era um camarada também que poderia, né? Falta de sabedoria. Tinha tudo para ter uma vida sentimental ali, feliz e abençoada, porque quando a gente vê as características, imagina,
Ele era o cara, né, do momento, né? Era a mulher que todo mundo queria. Um cara forte. Era o homem, né, que todo mundo queria. Fazia ali, matava, muito corajoso. Fazia, acontecia. Então, mulher com certeza não faltava. Inclusive, ele chegou a matar 1000 com uma queixada de jumento. Exatamente. Então ele poderia ali ter a mulher que ele quisesse, escolher uma, matou casar, o leão, né, rasgou um leão, imagina. O camarada rasgou um leão. De tanta força. Rasgou um leão, gente. Então, ele era muito forte, ele tinha uma força excomungal. Que não era dele. Não era dele aquela força. Vinha da parte de Deus. Né? Então, veio na 4ª vez, a Bíblia fala que ele já estava também já de saco cheio, e falou, olha, contou o voto, porque na realidade foi o voto que a mãe dele fez. Pacto, né? né? Se raspar o cabelo, então, né? Se cortar aqui minhas tranças, cortar meus cabelos, então foi aonde imediatamente, quando rasparam o cabelo dele, entrou os guardas, prenderam Sansão, ele não teve reação, não teve força para poder, né? É outra coisa que ele abusou também. Tem gente que abusa, tem gente que fica pagando para ver, não crê e às vezes pode ser até tarde demais. Sim. Você que está nos assistindo agora, talvez você se identifique com isso. E você fica pagando para ver. Então aonde você vai chegar? Aonde vai a misericórdia de Deus? Aonde irá a misericórdia de Deus na tua vida? Deus é misericordioso, mas pode chegar um momento que pode ser tarde demais. Então pense nisso também. O tempo passa, né? O tempo passou para o povo de Israel. 40 anos eles estavam sendo subjugados pelos filisteus, né? E Sansão pagou para ver. E ele viu e depois, o que aconteceu com ele? Qual é a primeira coisa que imediatamente os filisteus fizeram com ele? Vazaram os seus olhos. Porque a primeira coisa que o diabo faz é tirar a tua visão. É não permitir com que você enxergue, sabe, a grandeza de Deus. O poder de Deus na tua vida. Então ele tira a tua visão, vazar os olhos. Não consegue também a cegueira de olhar para si, para os próprios pecados, para os próprios erros. A pessoa ela tem uma excelente visão para olhar para a vida dos outros, para apontar o defeito dos outros. Ó, fulano é assim, ó, fulana, ó, você viu o que aconteceu com o ciclano? Mas para ela não tem olhos, ela tá cega. Que o diabo vazou os olhos dela para ela mesma, para os próprios erros, para os próprios pecados. A gente pode colocar esse vazar dos olhos para vários significados, várias situações da nossa vida, né? A cegueira espiritual também, a pessoa que não consegue, como você falou, olhar para si mesmo, as pessoas que não conseguem olhar para aquilo que Deus quer fazer na vida dela, o que tem feito na vida dela, a misericórdia. Então a gente pode falar muitas coisas, entende? Então, e outra, eles falaram, ó, traga ele para cá para a gente poder se divertir com ele. Você vê, não só basta ainda tirar a visão, não só basta ainda sair dali humilhado, tinha que ser envergonhado. E não é isso que o diabo faz? Eu estava contando uma história da minha família, quando eu era criança. Então, eu vi o meu avô, meu bisavô, que ele vendendo água sanitária num carrinho de madeira, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 5 anos, 6 anos. E ele ficava caído no chão. Daqui a um tempo eu na rua, via ele no chão, na rua, caído. Estava ali, ó, cheio de cachaça. Embriagado. Então veja, de alguma forma, o vício vaza os olhos da pessoa. Não deixa ela enxergar que ela tem família, não deixa ela enxergar que ela tem uma vida pela frente, não deixa ela enxergar que ela tem um trabalho, não deixa ela enxergar que ela é um profissional, não deixa ela enxergar que ela tem vida com Deus, que ela pode perder a salvação. Então o vício faz isso. Isso eu estou dando um exemplo, né? E na questão ainda de Sansão, Patrícia, e ainda fora o problema sentimental que ele tinha, de se deixar levar pela vida sentimental, de não dar prioridade à voz de Deus. Por quê? Justamente pela sua impulsividade. Por ele ser essa pessoa impulsiva, essa pessoa arrogante, podemos dizer assim, porque ele foi arrogante. Foi arrogante de ficar toda hora brincando com Dalila,
quando Dalila perguntava a respeito de onde veio o poder dele. Exatamente, porque se foi um voto que ele fez, que a mãe dele fez, né? Era algo muito sério. O teu voto que você tem com Deus, ele não pode ser quebrado por nada. Para começar, não era nem para ele ter esse tipo de conversa com ela, uma prostituta. Pra falar algo tão sério. Na realidade, não era nem para ele estar lá, né? Sim, mas já que estava, não era nem para tocar nesse assunto. Né? Pois é. Entendeu? Já começa então por aí. foi onde chegamos aqui. Aonde ele, diante de todos os filisteus, a Bíblia fala de mais de 3.000 filisteus, que humilhava, que envergonhava ele. Então foi aonde ele pediu aqui, ó. Porque eis que tu... Perdão, aqui já é o Juízes 13. No 16:28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te de que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele estava preocupado com os olhos dele. Com raiva, com mágoa. Olha só. Furar os olhos dele. Ele pediu para que Deus lembrasse dele, ao menos uma vez, para poder se vingar por causa, pelo menos, de um dos olhos dele, gente. Então, para a gente, sabe, poder compreender tudo isso, ele estava com a cabeça raspada. Com a cabeça raspada. Apesar que a Bíblia fala que o cabelo dele crescia rapidamente, né? Então, veja, o que fazia ele ter força não era o cabelo que ele tinha, mas era Deus. Então, se você compreende isso, que é Deus que te sustenta, que te fortalece e que permite que você possa estar aí, ó, assistindo. Porque quantas pessoas também gostariam e não podem estar. Há pessoas agora, nesse momento, que estão com uma arma apontada para a cabeça para morrer. E vai morrer. E como há pessoas também que estão sendo agora levadas para o hospital, que estão morrendo. Pessoas que estão num leito de dor, inconscientes. Há pessoas que dariam tudo para poder estar aí no teu lugar. E não podem estar. Há pessoas agora que estão no presídios, nas delegacias, nos leprosários. Há mães e pais que foram esquecidos pelos seus filhos e foram deixados nesses... Como é que é o nome? Não é externato? Como é que chama, Patrícia? Orfanato? Não, para idoso. Asilo. Estão lá no asilo. Porque os filhos deixaram lá, porque não quer cuidar, porque já é velho. A gente sabe disso. Como também a gente sabe que há asilos que cuidam muito bem também. Né? A gente sabe disso também. Mas não substitui a família, né? Você falou tudo. Isso que é o principal. Então Deus lembrou dele. Deus lembrou dele. E Deus lembra de você também. Eu sei que você também é cheio de defeito, como eu, como a Patrícia. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas. Mas Deus é misericordioso. Então, a misericórdia dele transcende. Vai além do que você e eu possamos imaginar. Mas o que falta é o arrepender-se. É Deus lembrar de você através do teu arrependimento. E, consequentemente, através também dos méritos. Porque havia uma qualidade em Sansão que era ele ser essa pessoa de decisão, de tomar atitude. Mas o que faltava dele era o equilíbrio, né, Patrícia? O equilíbrio. A humildade. Né? Humildade. A o mansidão. equilíbrio já vem incluso tudo isso, né? A pessoa equilibrada, ela vai ser equilibrada em tudo na vida dela. Pois é. Né? Vai ter ali um meio termo para tudo na vida dela. Vai buscar o equilíbrio, e ele não buscava. Não buscava equilíbrio para ele. Por isso que durou pouco tempo, né? Durou pouco tempo, Sansão. Mas você não precisa ser Sansão. A força que Deus quer te dar, Permanente. né, é uma força interior.
E permanente, né? Permanente, não tem eterna. um prazo de validade, Sim. né? E que só você é que pode fazê-la se materializar dentro de você, quando você decide verdadeiramente se entregar para Deus. Tá bom? Então faça isso. Eu acredito que você pôde entender um pouquinho da história de Sansão, né? Isso. Não é uma história muito bonita, são cheios, né, de situações desagradáveis e controvérsias, né, que às vezes você não encontra na Bíblia em outros personagens, mas era um personagem que tinha tudo para ser um dos maiores personagens bíblicos. E não foi justamente por isso, por impedir de Deus, de dar ouvido à voz de Deus e fazer o que era certo da maneira correta, né? Deus usava ele porque não tinha ninguém para usar. Não tinha ninguém para usar. Entende? Então, como Deus também teve que usar um jumento para poder falar com o profeta. Porque o profeta era pior do que o jumento, que não dava ouvido à voz de Deus. Pois Deus é Deus, né? Pois é. O problema é que a gente acha, às vezes, a gente se acha muito autossuficiente, né? Ou também a gente acha que a gente tem que alcançar uma perfeição, uma santidade que é inalcançável para que Deus possa nos usar. E você vai protelando aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Porque alcançar, nunca alcançaremos, mas buscar, sempre buscaremos. Todos os dias, nos aperfeiçoar, né? A cada dia. É essa busca incessante que a gente tem que ter sempre. Tá bom? Nós vamos fazer oração aí agora. Prepare um copinho com água. Cadê o nome das pessoas que já estão na oração? Eu queria já deixar uma boa noite também para as pessoas que estão com a gente aqui. Deixa eu ver as pessoas que entraram. O Filipão aqui, ó, lá de Londrina, minha mãe Edileuza, o Carlos Brandão, acho que é o pastor Brandão, da dona Sueli, a tia Sueli, a Pâmela, minha cunhada, a Ana Paula também, o Alex Lima, Deus abençoe, o Luiz Felipe, é o Filipão aqui de Morretes também. De repente tem mais pessoas também que entraram, não deram boa noite, a gente não tem como olhar aqui também. Boa noite para todos, independente. Tá certo, gente? Agora é momento de oração. Se você puder, prepara aí um copinho com água para a gente fazer essa oração e consagrar. Eu tenho certeza que através dessa oração Deus vai te curar, vai te libertar de todos os males, tá bom? Vamos falar com Deus? É momento da gente entrar em oração. Meu Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença e pedimos ao Senhor que as Tuas mãos poderosas, meu Pai, venham estar estendida em direção a cada uma dessas pessoas que oram conosco. Pessoas, meu Deus, que assim como Sansão, meu Deus, têm lutado contra elas mesmas, meu Deus. Pessoas, meu Deus, que têm, meu Deus, tido forças até para poder lutar contra muitas situações adversas na sua vida, mas não tem tido força para poder vencer o seu eu, não tem tido força para poder vencer esse problema sentimental, esse problema financeiro, esse problema familiar, conjugal. Então ajuda, meu Pai, essas pessoas. Ajuda agora, meu Deus, aonde quer que elas estejam. Aqueles que estão doentes, os médicos não descobrem a causa. Aqueles que estão agora internados no hospital. Aqueles que estão agora entre a vida e a morte, meu Deus. Então, estende as tuas mãos, meu Deus, dá o livramento para essas pessoas. Livra ela deste mal, livra ela desta maldição que está sobre a casa, sobre a vida dela, sobre os caminhos, sobre os pensamentos dela. Por isso, eu peço, meu Deus, consagra esta água, coloca nesta água o teu poder, coloca nesta água a tua unção, e ao beber desta água, que bebamos de ti, e sejamos assim curados, livres, libertos de todos os males. E se assim você crê, então diga: eu creio, e diga graças a Deus. E beba agora desta água em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Olha, é isso. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de alguma forma falou com você. E se você
se enquadrou naquilo que nós falávamos aqui a respeito de Sansão, né, Patrícia? Então busque esse equilíbrio na tua vida espiritual. Talvez você tenha sido, ou é essa pessoa bem impulsiva, né? Essa pessoa às vezes orgulhosa, prepotente, essa pessoa que está bem distante de Deus. Você até já esteve próximo, mas hoje você está distante. Então procure estar buscando, porque a Bíblia fala buscar enquanto se pode, achar, invocar enquanto está perto. Então Deus está te dando essa oportunidade, você está buscando. Como hoje, 9 horas da manhã, nós estivemos ali na reunião, no culto, falávamos a respeito de Sansão, a palavra, buscamos a presença de Deus. Então, se você mora aqui próximo, né, de São Pedro da Aldeia, você mora em Cabo Frio, Iguaba, você quer estar conosco, venha todos os domingos às 9 horas da manhã. Assim também como na quarta-feira, né, Patrícia, 7h30 da noite, e na sexta-feira também no culto de libertação às 7h30 da noite. E se você que está longe, né, e deseja nos ajudar de alguma forma, pastor, eu queria ajudar o projeto de vocês, eu sei que vocês passam lutas, eu sei que vocês têm dificuldade aí, não é fácil, e é verdade, não é fácil, aqui falta material físico, né, falta pessoas, material humano para poder estar ajudando a obra, porque precisa muito, precisa também de verba para que a gente possa estar, os recursos financeiros para que a gente possa estar, inclusive tem um aluguel para poder pagar da igreja. Então, se você pode estar nos ajudando, né, qualquer quantia que você puder estar doando, colaborando, Deus venha multiplicar na tua vida. E se por um acaso você, pastor, não tem nada para ajudar, então ore pela gente. Ore pela gente, tá bom? Ore pela gente, tá bom? Então, e se você, mas, pastor, eu não tenho nem dinheiro e nem quero orar, amém. Então, a gente ora por nem você. ora, eu estou orando por você, tá bom? Tá certo, gente? Com certeza, a gente está aqui para isso, para poder levar a palavra de Deus para vocês, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, né? E uma boa noite, fiquem com Deus. Uma boa noite, obrigada a todos vocês que ficaram até o final, tá? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tá? Se inscreve aí, tá bom, gente? No canal. Se inscreve aí e compartilha. Tchau, tchau.